Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ana Teresa e hoje venho falar-vos sobre como podemos criar um TBR para ler mais. Para quem não sabe, TBR significa To Be Read, ou seja, os livros que nós queremos ler. E eu neste caso, aqui neste vídeo, vou falar especialmente só do TBR mensal. Este vídeo, claro, é para quem quer ler mais livros, mas também se vocês estão a pensar em criar um TBR e começar a ter essa rotina, estas dicas também são fantásticas e fundamentais. Então, a primeira dica que eu tenho aqui para vocês é ver que livros é que são necessários ler para esse mês. Quer seja para o trabalho, para a escola, para um clube de leitura, algum livro que vocês estejam a fazer buddy reads e tenha também metas de leitura. Portanto, é muito, muito importante ver logo que livros é que nós, de facto, precisamos de ler para esse mês. E eu gosto sempre muito de começar a construir o meu TBR logo a partir daí, porque eu vejo quantos livros é que estão inseridos nesta categoria e só depois é que eu vou acrescentando mais um ao outro. Portanto, eu tento sempre juntar o útil ao agradável, claro que sim, mas também quero também dar aqui esta dica de que criar aqui esta base pode ser também muito, muito importante para vermos ritmo de leitura, quantas horas é que nós precisamos de ler e essas coisas todas. Portanto, é muito, muito importante ver logo que livros é que nós temos obrigatoriamente de ler. A segunda dica que eu tenho aqui é, depois de vocês juntarem então os livros todos que precisam de ler, criar mesmo a pilha, tipo mesmo uma pilha a sério e depois colocar de parte essa pilha. E, por exemplo, no meu caso, eu não tenho uma pilha TBR, eu tenho uma prateleira TBR, ok? Então, o que eu faço é tirar então os livros que eu quero ler e colocá-los numa pilha e depois colocar numa mesinha, vocês podem colocar, por exemplo, na vossa mesa de cabeceira, a pilha TBR, de maneira também a eu olhar para ela todos os dias, ok? E o que é que acontece? Eu acabo sempre por ficar um bocadinho mais focada só nessa pilha e então depois também vejo de acordo com aquilo que me apetece ler, essas coisas todas, portanto é mesmo muito, muito importante separar os livros que nós queremos ler nesse mês dos outros livros que estão por aí. A terceira dica que eu tenho aqui é criar objetivos concretos ao longo do mês. Então, por exemplo, para mim, um TBR não é só criar a pilha de livros e hope for the best, esperar pelo melhor e rezar a todos os santinhos livrólicos que nós tenhamos e por favor, por favor, por favor, eu quero muito, muito ler esta pilha TBR. Não. TBR tem que ter um objetivo concreto. Eu, por exemplo, criar objetivos concretos ao longo de todo o mês. Por exemplo, esta semana eu já estou assim a mais meio do livro, portanto, eu quero terminar este livro. E, portanto, isso é um objetivo semanal que vocês têm. E criando assim esses pequenos objetivos, depois vocês vão conseguindo, de facto, ir demolindo essa pilha TBR. Outra coisa que também vocês podem fazer é, então, depois dizer, eu só vou ler, tipo, 15 minutos antes de ir dormir, ou o que for necessário. Portanto, façam muito isso, criem pequenos objetivos, pequenas metas também, para depois vocês se concentrarem também nelas e conseguirem então cumprir o vosso TBR. Quarta dica que eu tenho aqui e que eu considero que é um dos pilares mais importantes da nossa criação do TBR é verificar em média quantas páginas é que lemos por mês. Se nós queremos de facto, eu aqui estou mesmo a falar de páginas e não necessariamente de livros, porque livros podem ser fininhos, grandes ou o que for. Por exemplo, ler 3 calhamaços por mês pode ser o equivalente a ler 7 pequenos livros. Portanto, acima de tudo aqui, contabilizar um bocadinho as páginas. Porquê? Porque vai ajudar-nos a compreender como é que nós podemos ler mais e melhor também, e depois também nos vai ajudar aqui a estabelecer as tais pequenas metas que vocês têm ao longo de todo o mês. Portanto, vejam em média quantas páginas é que vocês leem. Eu, por exemplo, leio em média cerca de 3.500 páginas por mês. Portanto, eu normalmente já tenho assim uma noção mais ou menos de quantos livros é que isso significa e, portanto, tento sempre colocar isso como uma meta que para mim não é assim algo super, hiper, mega importante, mas que também ajuda quando eu preciso aumentar um bocadinho
o número de livros que eu leio e, portanto, ter isso muito, muito em atenção, porque depois também ajuda a ver quantos minutos é que nós demoramos a ler por página e essas coisas todas. São variantes também, de acordo com cada livro, mas é super, super importante ver quantas páginas por mês e em média é que nós conseguimos ler, que é para depois ver como é que nós podemos evoluir mais. E por último, a dica de ouro que eu tenho aqui é ler vários livros ao mesmo tempo, e eu no futuro vou fazer um vídeo sobre como vocês podem fazer melhor aqui este malabarismo livrólico, mas ler vários livros ao mesmo tempo eu considero que é essencial. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que gosta de andar com calhamaços na mala. Não sou. Então, quando eu tenho que ir para o trabalho, eu costumo escolher livros mais fininhos para levar comigo para o trabalho. Quando eu vou a caminhar para o trabalho, eu estou a ouvir um audiobook. E depois também tenho um livro, por exemplo, que tenho sempre na minha mesa de cabeceira para ler quando tenho a luz acesa, e um livro no Kindle para ler quando tenho a luz apagada, e também tenho aqui também sempre um mini TBR para o fim de semana com o número de páginas que eu planei ler, essas coisas todas. Portanto, ler vários livros ao mesmo tempo não só nos ajuda a avançar muito em vários livros, mas depois também acaba sempre por nos motivar um bocadinho. Por exemplo, se eu estou muito, muito cansada, mas eu estou a gostar muito daquele livro que eu estou a ler à noite, então eu vou, nem que seja ler só mais uma página, eu vou ler só aquela página antes de os meus olhos se fecharem por completo. Portanto, acima de tudo, ajuda também muito aqui a manter a motivação para nós realmente, de facto, conseguirmos ler mais ao longo de todo o mês. E, portanto, são aqui estas minhas 5 dicas que eu tenho para construírem um TBR que de facto vos permita ler mais. Digam-me tudo aqui em baixo nos comentários se vocês usam alguma destas dicas, se vocês têm alguma dica preciosa que resulta com vocês, digam-me tudo aqui em baixo. Eu sou a Ana Teresa, muito obrigada por terem assistido a este vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal e de ativarem o sininho para receberem novas notificações sempre que há vídeo novo. Não se esqueçam também de me seguir no Instagram, @oslivros da Ana Teresa, e então nós vemos num próximo vídeo. Adeus, boas leituras!